Fala pessoal, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Antes de começar esse vídeo, antes de começar essa mensagem, por favor, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. É um vídeo trazendo uma mensagem especial para o seu coração. E antes de começar essa mensagem, quero que você, aí onde você está, onde você estiver assistindo esse vídeo, vamos fazer uma oração do jeito que você está, sentado. Não sei se você está assistindo numa TV ou no celular, mas aonde você estiver, vamos fazer uma oração nesse momento, abrindo o nosso coração para Deus falar ao nosso coração, porque a fé ela vem quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus e principalmente quando a gente coloca em prática a palavra de Deus. Então aí onde você está, vamos orar a Deus para que a palavra dele venha falar ao nosso coração. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Na realidade, nós já estamos na Tua presença. E abrimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma para receber, Senhor, a Tua voz. Porque a Tua voz, a Tua palavra nos dá fé, nos orienta e muda a nossa vida. Então colocamos a nossa vida à Tua disposição e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, transforme a nossa vida através da Tua palavra, abre a nossa mente através da Tua palavra e nos dê vida através da Tua palavra, em nome de Jesus. É o que te pedimos. Se você concorda aí onde você está, fala amém ou coloca nos comentários, eu creio, eu tomo posse, amém. Coloca aí nos comentários. Quero compartilhar com vocês algo muito importante, na realidade uma história que aconteceu há muito tempo atrás com um homem que era considerado, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve muitas vitórias em muitas batalhas, mas também teve derrotas em algumas batalhas. E a nossa vida é assim, não dá para ganhar sempre. Às vezes a gente perde. Mas até quando a gente perde, a gente aprende algo para a nossa vida. Até nas derrotas existem vitórias. Mas existem derrotas que são causadas por nós mesmos. E é disso que nós vamos falar. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, talvez se você estiver passando uma luta, talvez se você estiver passando uma batalha, e você provocou essa batalha, ou essa luta, ou esse transtorno todo que você está passando, se isso foi provocado por você mesmo, Deus vai te dar força e uma luz para poder suportar ou colher aquilo que você mesmo plantou. Porque não tem jeito. A colheita ela vem para todos. Não tem como plantar abacate e nascer melancia. Não tem como plantar cenoura e nascer cebola. Não tem como plantar frutas e nascer verduras. Quem planta vento, com certeza colhe algumas tempestades. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre 2 Samuel capítulo 11. É uma história bem conhecida, mas existem pontos aqui que a gente precisa refletir. Pontos importantes que a gente precisa refletir. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Se você tiver uma Bíblia aí, já pega a sua Bíblia, coloca aí, pega a sua Bíblia para você ler com a gente, tá bom? Livro de 2 Samuel, capítulo 11. Olha só. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Os israelitas venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Lugares. Está no lugar onde a gente deve estar. Primeira observação, vai gravando isso. O rei Davi, no ano que era para os reis estarem nas guerras, junto com seu exército, junto com seu povo, junto com seus guerreiros, ele manda o seu exército ir, o seu general ir, mas ele fica em casa, ele fica em Jerusalém. Grava bem esse ponto. E é um erro, hein? Não estar no lugar que a gente deve estar
é um erro muito grave. Ou estar no lugar onde a gente não deve estar é um erro muito grave, muito grave. Tem gente que não pensa nisso e não desvia dessas questões. Você precisa estar onde você deve estar, onde Deus quer que você esteja, e não no lugar onde tem uma armadilha, onde tem uma arapuca para te pegar. Preste bem atenção nisso. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Engraçado, né? Era para ele ter ido para a guerra, era para ele ter ido para a batalha, mas aí ele ficou em casa, caçando o quê? Caçando o quê? Cuidado com o que você está caçando na internet. Cuidado com o que você está vendo na internet. Cuidado com o ambiente que você anda. Deus conhece tudo. Tudo, tudo. Olha só. E viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Soube da família, soube dos pais, soube quem ela era e soube que ela era uma mulher casada. Soube que ela era uma mulher compromissada. Soube que ela era uma mulher que já tinha o seu esposo, que já tinha o seu marido. Mas mesmo sabendo disso, achando o dono de tudo, se achando o dono do pedaço. Olha como o homem é terrível, né, cara? Mesmo sabendo disso, então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. E eles a trouxeram. E Davi teve relações com ela. Foi pro tchupá-tchupli, teve relações com ela mesmo. Teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois, descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi contando isso. Davi, então, calma aí. É legal a gente parar um pouquinho para pensar nisso, porque Batseba tinha acabado o período dela de purificação, de separação. Então, é o tempo que as mulheres israelitas, ela fica no período da mulher e depois vão se purificar e vão se limpar. Tanto é uma coisa espiritual mesmo, que elas têm isso como prática por orientação da lei de Moisés. E depois disso, ela foi ter com Davi. Ela aceitou o convite de Davi. Não sei nem se por ser rei ou por medo ela poderia ter rejeitado, mas ela sabia que ela estava indo em direção a uma traição, a um adultério, que ela estava negligenciando aquele período de purificação que ela ficou, até mesmo de lealdade e compromisso ao seu esposo, para atender o pedido de um rei. Eu não sei, gente, por que as pessoas acabam cedendo a pedidos absurdos, a pedidos que estão fora do teu contexto, fora do teu dia a dia, e acabam cedendo a pressões de pessoas maiores, ou no trabalho, ou seja, em qualquer lugar. Sabe, às vezes, tanto mulher quanto homem acabam cedendo a pressões só porque a pessoa está num alto cargo, ou porque é subordinado, e você não precisa fazer isso. Sabe, se você tiver que pagar um preço por ser leal ao seu esposo, por ser leal à sua família, por ser leal aos seus princípios, principalmente a Deus, é melhor pagar um preço por isso do que pagar um preço mais alto ainda por infidelidade a Deus e à família. É melhor você, às vezes, até perder o emprego do que
sabe, ter que se submeter a essa escravidão, sabe, a esse sequestro intelectual e sexual de pessoas que colocam pressão nos outros para poder, sabe, ter vantagem sexual, carnal, seja ela qual for. Não ceda, não ceda. Seja leal ao seu Deus, seja leal aos seus princípios, seja leal aos seus valores, seja leal a você mesmo, seja leal ao Espírito Santo, seja leal à tua família, à tua casa. Mas ela cedeu. Se tiver que morrer por causa, sabe, para ser fiel a Deus e não perder, sabe, os teus princípios, os teus valores, o teu caráter, gente, não ceda. Não ceda. Aí ela voltou para casa e falou, e ficou grávida e falou, e mandou o recado para Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe, o general que estava lá na guerra. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Faz o seguinte, tá grávida, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer o marido dela para cá. Manda ele vir para cá. Urias, o heteu, marido da mulher que Davi pegou. O Urias era esposo, marido da mulher que Davi deitou. Por poder. Eu posso tudo, influência do poder. Influência do poder. Olha que perigo. Misericórdia, Deus nos livre desse mal. Que Deus nos livre de achar que nós somos poderosos a ponto de dominar pessoas. Que isso, cara. Isso é horrível. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Ele poderia estar lá, né? Ele tinha que estar lá e não precisava mandar pergunta, né? Perguntar, apesar que era só um H ali para ele poder falar com Urias. É isso. E depois disse a Urias, faz o seguinte, vá para casa, descanse um pouco. Vá para casa, está cansado, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele, querendo comprar. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no porão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe, você acaba de voltar depois de ter ficado fora durante muito tempo? Você acaba de chegar. E por que você não foi para casa? Por que você não foi para casa? Davi pensou o seguinte, vou trazer ele da guerra, a mulher dele é bonitona, ele vai chegar cansado, vai para descansar e vai se deitar com a mulher. E pronto, acabou, fica 0-0. Ele assume o filho dele e aí já era, ninguém vai saber, ninguém viu. Ou ninguém vai contar, porque muita gente viu, os soldados foram buscar. Imagina aqueles soldados ou aqueles guardas que estavam lá, os mensageiros que estavam lá vendo Urias, sabendo daquela situação, e talvez era até amigo de Urias, tendo que pegar e levar a mulher do cara, do próprio amigo, para o rei pegar. Olha que situação. Davi envolveu também os amigos dele nesse complô, os amigos de Urias nesse complô, talvez fossem amigos, num processo de traição, de adultério. Olha só, envolver os outros que não tem nada a ver com a questão. Imagina a cabeça dos caras. Se tiverem alma, né? Quem tem alma ainda sente isso. Quem não tem nem sente isso. Essa é a verdade. Quem não tem alma nem tá nem aí. Porque o cara tá lá na guerra, tá lá batalhando pelo povo, tá lá batalhando pelo pão da família, da guerra lá da... E o rei fazendo isso com a mulher dele. Já pensou? E ele lutando pelo rei, hein? É complicado, hein? Aí Urias respondeu, os homens de Israel e de Judá estão longe na frente de batalha. E a arca da aliança, e a arca da aliança está com eles. Aqui que é a chave. Olha só o que Urias falou, hein? Rei, olha só. Os homens de Israel e de Judá estão lá na frente de batalha. E a presença de Deus está com eles.
E a graça de Deus está com eles. E a poderosa, gloriosa presença de Deus está com eles. Está com eles, não está aqui. Não está aqui. A arca está lá. É para mim estar lá. Eu tenho uma missão, eu quero estar perto da presença de Deus e vencer a batalha. Olha que coisa maravilhosa, hein? Olha que coisa maravilhosa. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Sabendo que os soldados, o meu comandante, o meu líder está lá batalhando por nós. Como que eu ia ficar à vontade com a minha mulher? Chefe, não está certo, rei. A presença de Deus está lá. Ele nem sabia do que tinha acontecido, hein? Olha que coisa maravilhosa. Davi deixou a presença de Deus, gente. E olha o que acontece quando o homem deixa a presença de Deus. Começa a fazer planos que não tem nada a ver com a glória, com a graça. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Aí Davi convidou-o para um jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, mesmo podendo ir para casa, mesmo podendo ir para sua família, mesmo podendo... Não adianta, quando o cara está focado na presença de Deus, o cara não cai na armadilha. Não tem armadilha que pega o cara, porque a presença de Deus está ali, ele está focado. Lembra? Observação que ele falou, a arca de Deus está lá. Ele estava focado na arca, na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele não foi para casa. Não foi para casa. Ele dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, onde há muitas mortes, onde a baixa é grande, onde o bicho pega mesmo. Coloque ele lá na frente, coloque ele lá na frente. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Olha a que ponto chega a mente de uma pessoa que sai da graça, que sai de perto da arca, que faz a coisa errada. Maquinou a morte do seu súdito, do seu soldado, do seu leal soldado. Meu Deus do céu. Tem gente que não tem, é complicado, né? Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Davi, e Urias também. E foi morto. E Urias também foi morto nessa batalha. Morreu. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, se depois que você contar ao rei sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vocês não viram que eles poderiam matar vocês? Vocês não lembram de como Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei pergunta isso, responda o seguinte: Urias, o seu oficial, ele foi morto. Urias era um oficial. Ele foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em um campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós.
e alguns dos seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. Que esse era o objetivo de Davi. Caminho livre para poder ficar com a mulher do rapaz. Caminho livre para poder tomar o que era dos outros. Caminho livre para poder fazer isso e acabar com uma família. Caminho livre para destruir uma família. Gente. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois nenhuma batalha, olha só, pois nenhuma batalha nunca se sabe quem vai morrer, pois numa batalha não se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que o ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Só restou chorar. Mas olha a consequência do erro. Destruição da família, destruição da casa, marido morto. Meu Deus do céu. Gravidez, indesejada, nesse caso. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. E ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi havia feito. O Senhor não gostou do que Davi havia feito. Esse é o ponto. Essa foi a plantação. Foi isso que Davi semeou. Discórdia e destruir a família. Presta bem atenção nisso. Deixa eu só trocar a pilha aqui. Olha só. Davi plantou isso. E tem muita gente que hoje está vivendo uma colheita horrível porque plantou esse tipo de tempestade. E não só isso, mas diversas outras coisas. Talvez você que está assistindo esse vídeo está vendo uma avalanche de problemas entrando dentro da sua casa e ainda não parou para pensar que esses problemas foram colocados aí na sua casa por você mesmo. Talvez você até culpe os outros. Acha que fulano tem culpa, Beltrano tem culpa, Ciclano tem culpa, mas você não olha para você mesmo e fala: eu estou errando na presença de Deus. Depois disso aqui, deixa eu ler para vocês. Vamos continuar aqui a leitura porque a história não acabou. Depois dessa questão toda, depois de Batseba passar o tempo de luto e ir lá para o palácio de Davi, do rei Davi, e ser uma das mulheres, porque Davi tinha várias mulheres, Urias só tinha ela, Davi tinha um monte. E depois dela ser só mais uma lá no palácio do rei Davi, porque é isso que os homens fazem, com as amantes, Amante só vira uma, é só mais uma. Não tem valor. E a mulher não se valoriza, não sei porquê. Nesse caso aqui, fora os outros tantos problemas que talvez você coloque dentro de você e atrapalhe a bênção de Deus na tua vida. Presta bem atenção, se tem algo atrapalhando a bênção de Deus na tua vida, abre o teu coração, se arrepende e volta a fazer a vontade de Deus. Para de culpar os outros. Para de achar que os outros têm culpa. Para de colocar Urias no teu caminho e levar pessoas à morte.
sendo que a culpa é sua. Urias não tinha nada a ver com a história. Urias, coitado, estava na guerra, lutando pelo povo, e virou uma oferta nesse sacrifício aí. E aí Davi colocando a culpa no cara, como se o cara tivesse culpa de alguma coisa, e mandou matar o cara. Mas olha o que aconteceu. Capítulo 12. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Rei Davi, olha só. Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. Um era muito rico, cheio de poder, e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e muitas ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dessa ovelha e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele cuidava dela, ele cuidava dessa ovelha com a sua própria comida. Ele trabalhava para dar comida para ela, ele batalhava para dar comida na casa, para dar para a família. Ele batalhava para amar aquela mulher, aquela ovelha. Ele deixava que ela bebesse do seu próprio copo, usavam a mesma escova, e essa ovelha dormia no colo dele, porque ele cuidava dela. Ele cuidava dessa ovelha, o homem pobre. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar a refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, aquela ovelha que o homem pobre cuidava com tanto carinho, que amava, que zelava, que dava comida, que dormia no colo dele. Ele pegou aquela ovelha, o homem rico foi lá na casa desse cara, pegou a ovelha dele à força, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ouviu isso, ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Deve ser morto. A vida dele deve ser ceifada. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. É isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tomei você, olha só, hein? Eu tomei você, rei de Israel, e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Eu lhe dei o reino dele e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhes teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível, tão cruel? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Sempre, sempre. A sentença foi essa. Sempre. Seus familiares vão morrer de forma violenta. Seus filhos vão morrer de forma violenta. O caos foi instalado agora na tua casa. Sempre. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Em plena luz do dia que você fez escondido.
alguém vai vir fazer com as suas mulheres na luz do dia para todo mundo ver, para todo mundo ver. E aconteceu. Isso aconteceu. Para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: aqui entra a chave. Eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Você se arrependeu, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, aí o seu filho vai morrer. E Natan foi para a casa dele. A diferença de Saul para Davi foi o arrependimento. Davi cometeu algo muito mais grave do que Saul, com certeza. Mas se arrependeu do que ele fez. E talvez você que está vendo esse vídeo, você ainda não caiu em si, ainda não se arrependeu do que tu fez.